Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus ele nos concede de começarmos esse começo de semana, irmão, na sua casa. Fizemos uma leitura oficial nesta noite, irmãos, registrada na epístola de Paulo à igreja de Romanos, aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, um versículo para a nossa meditação nesta noite. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus amado, desde já te agradeço por esta palavra. Fica conosco, opera em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa é uma palavra fiel e verdadeira, onde Paulo, ele escrevendo aos Romanos, e ele próprio registrando, ele no versículo 18 dizendo: porque para mim, para ele, Paulo falando, para mim, tenho por certo, ele tem a certeza, observe, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus irmãos, sabemos, amados, que o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, ele fala sobre aflição. Aflição. O próprio Jesus, ele ali mostrando, comprovando, revelando o seu amor por mim e por você, ele passou aflições. E Paulo diz que porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse presente não são para comparar, observe, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Paulo está dizendo que aqui neste mundo, irmão, aflições vão ter, porque João, o apóstolo João, ele escreve na sua epístola, ele diz assim: filhinho, o inimigo já estamos nas últimas horas, o inimigo, está aí ao derredor, o inimigo está bramando, o mundo jaz no maligno, o mundo cada vez mais, irmãos, ali perseguindo, ganhando espaço, avançando, perseguindo o povo de Deus, afligindo o povo de Deus, e Deus lá do trono observando e permitindo. Tudo tem a permissão de Deus na minha vida e na sua vida. Mas Paulo está falando aqui de aflição, porque o homem que sofreu, irmão, ele tem essa autoridade, porque ele sofreu na carne, ele sofreu no espírito, teve vários tipos de perseguição. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas é interessante que ele diz que as aflições desse presente não se compara, irmão, com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Deus ele tem preparado, irmão, um lugar melhor para mim. Deus tem preparado um lugar também para você, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem preparado algo sobrenatural para que você possa, louvado seja o nome do Senhor, compartilhar das bênçãos de Deus na sua vida. E Paulo, ele fala bem claro aqui, que aqui não é campo de batalha, aqui é luta. Louvado seja o nome do Senhor. Não houve outro povo mais perseguido do que o povo de Deus. A gente, se for ver as histórias, irmãos, a gente vê que o anticristo
anticristo, eu digo assim, o espírito anticristo foi se manifestado em várias pessoas, sendo instrumento de Satanás para oprimir o povo de Deus. Por que não falar o judeu, o povo escolhido, né? A gente vê Hitler, né, que perseguiu os judeus de uma maneira tal, né, de chegar a um ponto de fazer experimento, né, um médico, né, ali fazendo experimento ali, e naquele tempo não tinha anestesia local não, viu, irmão? Era no cru mesmo ali, aleluia. Você ia fazer alguma experiência no dedo, né, cortava, parece que eu estou vendo aqui, depois costurava, vai prestar, era com os seres humanos como fosse cobaia. Mas Deus, Ele contemplando isso tudo, Ele permitiu. Por quê, irmão? O mundo está na sua vaidade. O mundo está gemendo, irmão. Diz a palavra que o mundo ele geme, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus ele criou o mundo, Ele fez tudo perfeito, tudo belo, mas diz que por um homem, né, o homem ele não atentou e ali desobedeceu, entrou o pecado no mundo. Mas a Bíblia diz também por um homem, aleluia, que foi obediente até morte e cruz, não pecou, nós temos a vida eterna. Irmão, vida eterna, porque este corpo, né, que eu estou aqui nesta noite, é um corpo corruptível, é um corpo que está sujeito a pecar que peca, né? Todo dia nós pecamos, talvez em palavra, né, em gesto, mas todo dia Jesus, estamos dizendo, Jesus tem misericórdia, me perdoa. Essa é a diferença, irmão, porque o pecado tem aguilhão, o aguilhão do pecado é a morte. E sabemos, irmão, que o pecado ele mata o homem. E sabemos que quando erramos, o Senhor tem misericórdia. E o Senhor está pronto, irmãos, para nos conciliar, né? Mas deixando claro aqui, se você é membro da igreja, tem pecado que é para a morte. Esse você tem que confessar, né? Então, tem que confessar, porque se você morrer com esse pecado ali oculto ali, vai ser triste o seu final, você vai prestar conta diante de Deus. Mas confessar, porque o corpo, irmão, é feito, existe no corpo, existem vários membros, e se um membro do corpo está doente, tem que confessar para que aquela doença possa ser exterminada, possa ser cuidada, para o corpo estar ali, irmão, gozando de plena saúde, tem que ser tratado. E o sangue de Jesus tem poder para tratar, irmão, as nossas enfermidades nesta noite. Mas que as perseguições, irmãos, Paulo dizendo aqui que, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar, não compare, irmão, né, com a glória que será revelada para o seu povo naquele tão grande dia. Irmãos, vai ser tão bom esse grande dia, irmão. A igreja que estava sofrendo aqui, a igreja que estava sendo perseguida aqui por amor a esta palavra, irmão, não por outra coisa, mas por amor a esta palavra. Jesus foi crucificado por amor à sua palavra, por misericórdia de mim e de vocês, aleluia. Ele morreu para que você e eu possamos enxergar, porque o inimigo cegou o entendimento do homem, irmão, como fala lá em Paulo nas epístolas, para que o evangelho não viesse resplandecer, que você ficasse cego, né? O mundo está cada vez mais de cabeça para baixo, está um caos, né? O mundo pegando fogo, as coisas acontecendo, o pecado se alastrando cada vez mais, a abominação cada vez mais se alastrando, aleluia, o inferno se alegrando, mas o dia do Senhor está chegando, irmão. E a igreja, irmão, que as tempestades, que as perseguições, as aflições não se compara com a glória que em nós há de ser revelada naquele tão grande dia. Vamos estar com Jesus, vamos estar com o nosso passaporte. Por que, irmãos? Porque Jesus ele passou esse processo todinho. Jesus ele foi moído pela minha e pelas suas transgressões, mas ele
fiel até o fim. Porque muitas vezes tem pessoas que começam até bem, irmãos, na caminhada com Cristo. Corre, irmãos, não corra. Não corra. Canaã não é logo ali não. Vá na sua marcha, irmãos, mas uma marcha constante, irmão. Uma marcha constante, irmãos. Não pare, porque se você parar, você cai, e grande é a queda. Grande é a queda se parar de caminhar. Aleluia. Por isso que estamos sempre nos renovando, irmãos, sempre na presença do Senhor, lendo, meditando, cantando, glorificando o nome do Senhor, porque o mundo está brilhando, o mundo está doce que nem mel. É que você chega assim e fica até se lambuzando, mas o final dele é amargo que nem fel. Irmão, vale a pena sofrer por amor a Cristo, porque Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e Ele foi preparar morada para mim e para você, porque aqui, irmãos, é passageiro. Nós estamos aqui, não é passamento não, irmão. Eu estou neste mundo, eu creio assim, por um propósito de Deus. Eu não nasci para ser bebê, depois ser uma criança, ser um jovem adolescente, daqui a pouco casar, ter filho, esperar a velhice e morrer. Não, irmão. Tem um propósito de Deus na minha vida e também na sua vida. Porque de graça recebemos, de graça também daremos. E hoje eu reconheço esse propósito, que Deus ele quer ser adorado, que nós reconhecemos que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu não posso nada, mas dizer que Ele é, que Ele pode e Ele faz todas as coisas na minha vida e na sua vida. Sabemos que a minha vida e a sua vida está, irmão, depende do Senhor. Irmãos, eu trabalho autônomo, louvado seja o nome do Senhor, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu louvo a Deus, irmãos, que eu peço ao Senhor, irmãos. Eu só peço duas coisas ao Senhor. Duas coisas ao Senhor, eu peço ao Senhor: saúde, porque para pregar o Evangelho, para estar de pé, precisa de saúde. Senhor, me dê saúde. Aleluia. E a segunda coisa que eu peço ao Senhor é a porção cotidiana. Sabe por quê, irmão? Porque você com saúde, você com a porção cotidiana, você vai lutar. E quando a gente luta, irmão, a gente vai conquistar. Sabe por quê? Porque nada vai cair do céu, não. Vai ter com formiga ou preguiçoso. Peça saúde a Deus. Peça a porção cotidiana. Lute. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Porque Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu realmente ali aflições dos seus inimigos. Colocar coisas de cabelo. Não pediu. Salomão pediu, irmãos, sabedoria para entrar e sair no meio do seu daquele tão grande povo. Sabedoria para reinar. Sabedoria para falar. Sabedoria para entrar numa situação, como entrar e como sair daquela situação. Foi o que Salomão pediu, irmãos. E Deus deu. E Deus, Salomão começou certo, irmão. E naquele momento ele foi puro. E Deus viu o coração de Salomão, porque tu não pediste nem riqueza, nem aflições contra os teus inimigos, vou eu te dar riqueza. E disse, irmão, Deus, irmão, Ele não vestiu como nem os livros do vale que vestiram a riqueza que Salomão tinha, irmão. Deus abençoou de uma maneira tão grande, deu uma sabedoria tão grande, que até hoje não teve um homem mais sábio do que Salomão. Aí Deus agora, passando um tempo, né, vai renovando, Deus levanta um perseguidor, um homem chama Tácio, né, fazedor de tenda. Ali ele começa por sua lei, por sua maneira de viver, que aprendeu assim, porque meus pais ensinou assim. E ali na sua ignorância começa a pedir ali às autoridades carta para ter um zelo, porque alguma seita na cabeça dele estava se levantando, estava crescendo, e eu queria exterminar em nome de Deus. Mas ele não sabia que aquele trabalho era o próprio Deus fazendo por intermédio do seu filho. E ele foi, pediu carta em Damasco, pediu a carta, ele foi para Damasco, no caminho de Damasco,
Estevão, né, do apóstolo Estevão, né? Ele participou, viu Estevão ali sendo ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o diabo na casa do Senhor ali, sendo ali morto, apedrejado, jogaram suas vestes nos pés de Saulo, né? Aí Deus pega esse homem que não prestava para nada, perseguidor do povo de Deus, ali, todo mundo conhecia. Aí Deus tem encontro com ele, derruba o homem cai no cavalo, passa 4 dias praticamente ali, irmão, sem conseguir ver. Aí Deus levanta um homem chamado Ananias, e se Ananias chega, mas Ananias é um pouco temeroso, e diz: mas Senhor, a gente tem ouvido que este homem persegue, olha, até passou da morte de Estevão, ele é para mim um vaso escolhido, como você também é para Deus um vaso escolhido. Quem era você antes que você perseguiu o povo de Deus, que você desprezava aquele povo de Deus, como eu também desprezava? Aí Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha história, como mudou a história de Saulo, e agora estamos sendo um perseguidor, passa a ser perseguido. Mas Paulo está dizendo, as aflições desse século não se compara com a glória que vai ser revelada agora naquele tão grande dias. Então, irmãos, em outras palavras, Deus tem preparado um lugar para a sua igreja estar presente, a nova Jerusalém, o céu perfeito, aleluia. Alguém que vai estar na frente regendo ali, irmão, que não vai existir doença, que não vai existir pecado, a liderança do próprio Cristo ali, irmãos, ali sobre todas as nações, todo mundo ali servindo ao Senhor, glorificando no período ali, mas realmente do milênio, vai ser coisa gloriosa, a igreja do Senhor aqui na terra. Mas Deus tem preparado também para você nesta noite, e dizer para você que neste mundo, né, mundo de perseguição, mundo onde nós estamos vulneráveis a ficar doente, porque esta carne, irmãos, essa carne, ela é matéria, né? Essa carne, ela é corruptível, estamos nesse corpo corruptível, mas vamos receber um corpo incorruptível, aleluia, que este novo corpo, a morte não entra mais, não, você não vai sentir mais dor, não vai sentir mais tristeza, só vai sentir alegria na alma. Então vale a pena, amado, sofrer por Cristo. Muitos morreram, né? A gente vê como John Hus, né? Foi ali colocado na fogueira, né? Sendo queimado, por não negar o nome do Senhor, mas ele só profecia: olha, sua besta humana, hoje está matando, mas Deus vai levar um concílio que tu não colocará a mão sobre ele. E a gente vê, Deus levantou, Deus trabalhou, Deus tirou as ataduras daquele monge chamado Martim Lutero, e através de Lutero, Deus ali permite fazer uma reforma. Nesta reforma começou a traduzir a igreja, a Bíblia ali passou para o alemão, depois para outras línguas, e a Bíblia foi, e a gente vê que a igreja, irmãos, tem nascido, mas Deus levanta homens da gente que pensa que, como é que pode? Deus tira as ataduras, Deus mostra para dizer que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, e que não precisamos de obras, irmãos, né? A fé é a obra e fé, também a obra sem fé é morte, a fé sem as obras também é morte, os dois andam agregados, porque se fé, Deus disse, é impossível agradar a Deus. Então vale a pena você permanecer na presença do Senhor, vale a pena de você levar esta palavra para alguém que está lá na sua casa, aleluia, que está enfermo. Deus quer te usar com autoridade de você fazer uma oração, irmão. Uma oração não precisa de muita eloquência, mas fale do nome de Jesus, do sangue de Jesus, que o poder que tem no sangue de Jesus, e aquela enfermidade vai ser curada, aquela pessoa vai ser restaurada a sua saúde, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Deus quer ser glorificado na minha e na sua vida. Então nesta noite, as perseguições virão, a espada, a angústia, a fome,
mas nós somos mais que vencedores diante de todas essas coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.